Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo aqui falando sobre a simulação de independência financeira, como que eu acredito que você deveria fazer essa conta. É claro que essa conta ela não é tão simples de fazer e eu vou mostrar aqui alguns balizadores para você tomar essa decisão de uma forma mais coerente, tá? Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou usando aqui o site do Clube de Poupadores, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo esse link para você ter acesso a essa ferramenta e ir brincando aqui com as informações. E a gente vai preencher essas informações aqui para a gente fazer uma simulação de uma liberdade financeira. E aí, claro, você aplica isso para os seus números, para aquilo que faz sentido para você no teu planejamento financeiro, tá? Então essa ferramenta aqui é bem interessante do Clube de Poupadores e eu vou usar os dados de inflação aqui do Trade Economics, tá? E os dados de juros aqui do Banco Central do Brasil. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez aqui nesse vídeo. Então, aqui basicamente a gente vai fazer aquela conta de quanto você precisa investir hoje durante uma quantidade X de tempo a uma taxa interna de retorno para você acumular um determinado patrimônio. E na medida que o tempo passe, vai ter uma parte desse momento na sua vida que você vai fazer a parte de usufruto desse patrimônio, tá? Você vai viver dos juros desse dinheiro que você acumulou durante uma etapa na vida. Então, a primeira etapa vai ser a parte de acumulação. Você precisa acumular para depois você ter a parte de usufruir desse dinheiro, tá? Então, vamos lá. Aqui é super simples, né? Quanto você já tem para investir hoje? Vamos supor que eu tenha R$ 2.000, tá? Pretende investir por quantos anos? Eu estou com 31 anos, eu pretendo investir meu dinheiro por mais 19 anos. Eu quero me aposentar aos 50 anos, tá? Quanto você vai investir por mês? Eu vou colocar aqui que um brasileiro médio, eu chutaria que ele consegue guardar uns R$ 500, tá? Por mês. E aí vem a primeira variável, que é importante, tá? Que é o quê? A rentabilidade anual dos investimentos. Eu sei que a gente está vivendo agora um cenário que os juros no Brasil tá no maior patamar possível, né? Tá na casa aí dos 15%. A taxa de juros, a famosa taxa Selic, está em 15%. Só que, como esse é um planejamento de longuíssimo prazo, né? São 19 anos, é muito difícil essa taxa permanecer nesse patamar. No Brasil, a gente sabe que historicamente a gente tem juros muito altos, mas não ficar nesse patamar de 15% durante 19, 20 anos, tá? É até economicamente meio impossível isso acontecer. Então, para isso a gente vai usar aqui os dados, tá? Do Banco Central do Brasil para olhar as informações para a gente meio que escolher aqui qual vai ser a nossa taxa de retorno. Então, esse link eu vou deixar também aqui na descrição, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver a primeira, né, depois do plano real. A gente não tem informação antes do plano real, mas depois do plano real em 96 ali, por exemplo, a gente teve uma taxa de juros ali de 1,90, aí depois em 78, aí foi subindo, né? Aí aqui a gente teve 97, realmente o plano real 38, 34, 28, demorou uns meses aí para o negócio meio que normalizar, tá? Já tivemos aqui 42, né? 32. A gente vai escolher aqui, para efeito de educação, uma taxa de 2000 para cá, talvez, tá? Então, de 2000 para cá a gente teve 16,50, depois 19, depois 21, 25, 26, tá? Aí 16, 2004, né? 2005, 19, 2006, 14, 75, né? 15 em 2006. Aí depois começou a cair, ficou aqui na casa dos 13, 11. Aí aqui 2009, 10, né? E aqui um momento mais recente da nossa economia, 7, 8, 11, 12, 14, 13, 9, tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é a evolução e o crescimento e a evolução da taxa de juros ao longo do tempo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente teve juros de 6,5 em 2019, por exemplo, antes da pandemia, né? Ó, juros de 4. Aí aqui foi o menor patamar, 2% em 2020, né? E aí depois os juros começou a disparar, 13, 12, 10, e agora a gente chegou em 15, agora no dia 20 de junho, né? Ou esse vídeo está sendo gravado dia 22. Tá, então, se eu fosse chutar,
eu diria que a gente já teve juros na casa de 2, na casa de 35, 40, né? Mas, claro, durante períodos muito curtos de tempo. Então, eu chutaria aqui, por exemplo, que de forma saudável, a gente poderia colocar um juros de 10%, 10,5%. Então, aqui na minha calculadora, por exemplo, eu vou colocar aqui 10,5%, tá? 10,5%. Tá? Um retorno de 0,84. Então, nessa primeira parte aqui, da fase da construção da liberdade financeira, no meu exemplo aqui, eu tenho R$ 2.000, eu vou guardar dinheiro durante 19 anos, eu vou investir R$ 500 e eu tenho uma taxa de 10,5, um retorno de 0,84 por mês, eu vou ter um patrimônio de 352, tá? Esses 352, já acumulados, é o dinheiro que eu vou usar para viver, tá? Então aqui eu pretendo investir essa renda por quantos anos? Então aqui eu vou colocar dos meus 50 até os meus 85, durante 35 anos, né? Que eu acho que eu vou falecer eles aos 85. A rentabilidade dos investimentos vai ser de 0,84 também. E aí ele me fala, ó, você pode sacar R$ 3.051 por 420 meses, que seriam os 35 anos, ou você pode sacar 2.930 para sempre, tá? Então seria isso. Se eu quisesse trabalhar de um jeito que eu sempre sacasse dinheiro e o dinheiro meio que não acabasse, eu sacava esse valor de baixo, tá? E se eu fosse usar o dinheiro durante uma quantidade específica de tempo, se eu fosse usar o dinheiro, por exemplo, para ele acabar em 35 anos, 420 meses, seria 3.051, tá? Então aqui é bem legal essa ferramenta porque você meio que pode considerar essas variáveis, né? Eu usei o site do Banco Central para olhar essa taxa média de juros e eu usei esse aqui, por exemplo, do Trade Economics para olhar mais ou menos a inflação no período, né? Para eu sempre ter um ganho real, tá? Então aqui a gente consegue ter essas variáveis. Gabriel, e se eu colocar, por exemplo, os 14,75 lá da taxa de juros atual e eu travar isso por 20, 30 anos, sei lá? Aí você teria 576 e esse retorno naturalmente seria maior, tá? Mas imagina você, por exemplo, que agora tem 20 anos de idade e você vai fazer uma aposentadoria até os 55. Você teria um período de acumulação de 35 anos. Ó, esse número já foi para 5,5 milhões, tá? Isso aqui é a prova de que juros sobre juros é que faz toda a diferença no processo de investimento. Independente desse número aqui ser pequeno, ser pouco, R$ 500 por mês, o tempo e a rentabilidade alta garantiu um patrimônio relevante no período, tá? Outra variável é quanto você começa, né? Imagina se em vez de 2.000, você começa com 20.000, tá? Só porque você começou com 18.000 a mais, teve um incremento aqui de 2.200.000 reais, por causa de 18.000 reais, tá? De diferença lá no começo. Então, assim, essas variáveis, você vai brincando com elas, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você fazer o seu cálculo de liberdade financeira e naturalmente descobrir o que funciona para você, beleza? Espero ter te ajudado. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal e a gente vai se falando. Forte abraço. Tchau.